Meu nome é Franço Bogossian, sou engenheiro civil formado em 1965 pela Escola Nacional de Engenharia. Eu queria começar agradecendo o honroso convite do Clube de Engenharia para participar da sua websérie designada Brasil Amanhã. É um prazer para mim participar e vou cobrir o assunto para o qual eu fui convidado, falar sobre a situação atual da engenharia nacional. Eu fui professor da UFRJ, fui professor da universidade privada, onde fui diretor da Escola de Engenharia, decano do Centro de Tecnologia, pró-reitor, etc., e sempre também praticando a engenharia, desde que seja como estudante, seja como engenheiro e, posteriormente, como dono de empresa. Eu tenho uma empresa de engenharia civil, que começou com uma especialidade em geotecnia e hoje abriu o flanco, e estamos completamos 48 anos este ano, 48 anos de vida. Sempre tive uma participação associativa, seja no Clube de Engenharia, onde fui vice-presidente, presidente, na Academia Nacional de Engenharia, onde fui vice-presidente em 2 gestões, e atualmente sou presidente eleito dessa Academia de Engenharia Nacional, que tem 200 participantes do Brasil inteiro. E também fui presidente do CREA, interinamente, de março a outubro desse ano, em substituição ao presidente que precisou se descompatibilizar para poder concorrer à reeleição. Fui também presidente, quase por 20 anos, da Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro e vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, basicamente, se eu não esqueci de nada, se falei demais, eu reitero o meu agradecimento e espero que eu consiga ser conciso e objetivo na minha palestra. Fui convidado para falar sobre a situação atual da engenharia nacional, coisa que eu venho fazendo a convite dentro do território nacional. Já falei recentemente em Recife, em Pernambuco, né? Já falei também no Rio Grande do Sul, já falei em Brasília, já falei em Alagoas, e etc. Tenho aceitado os convites que me têm sido feitos. Eu vou, então, tentar cobrir a situação atual da engenharia nacional em 3 itens. Primeiro, uma introdução, onde eu vou tentar rapidamente, sem tomar muito tempo dos senhores, das senhoras, pintar o cenário atual. Pintar, não, mostrar como eu vejo o cenário atual da engenharia nacional. Em segundo lugar, eu vou falar sobre o estado em que se encontra a engenharia no Brasil. Vou falar sobre os projetos sem estudos, obras sem projetos, obras paralisadas, assistência técnica à obra, instrumentação e monitoramento da obra, e finalizando com a manutenção de obras executadas. E aí vou terminar o tema, né, fazendo 2 perguntas sucessivas: o menor ou o melhor preço para as obras públicas? E eu pergunto, e a qualidade? Para onde é que vai? E aí eu vou rapidamente, em 1 minutinho, eu vou tentar tecer uma recomendação final para os senhores, fazer uma proposta. Então, vamos entrar na introdução. Eu começo dizendo o que eu sempre digo e repito, e vou repetir até morrer: não há desenvolvimento de uma nação sem engenharia. E não há engenharia de uma nação sem desenvolvimento. Então, nós hoje estamos experimentando o esmagamento da engenharia por falta de desenvolvimento ao longo de muitos anos já. E não há desenvolvimento de uma nação sem engenharia, estou repetindo. Então, a engenharia nacional, eu acho que não há a menor dúvida. Aliás, antes de entrar nisso, eu queria dizer que não existe uma nação forte sem empresas nacionais fortes. Nós temos empresas nacionais de altíssima qualidade. Nós não precisamos chamar, como eu andei escutando, a chamada de empresas estrangeiras para vir substituir as empresas nacionais. Eu sou terminantemente contra. Eu acho que o contato com empresas estrangeiras eu até as tenho, mas não entregar a relação de serviço.
a transferência de tecnologia, serviços em cooperação, sim, mas jamais chamar empresas nacionais e internacionais para substituir as empresas nacionais. Elas precisam ser fortes, porque são um retrato de uma nação forte. Então, eu queria começar propriamente dito a minha introdução, dizendo que, na minha opinião, a engenharia nacional está sendo desmontada. A situação do país é extremamente preocupante, na minha maneira de pensar, né? Eu não me lembro de uma época tão atribulada quanto a que estamos vivendo nesses últimos anos. Não há investimentos e nem perspectivas para o setor de obras públicas a curto prazo. O déficit dos governos federal, estaduais e municipais é monumental. Há dívidas do setor público para com as entidades privadas. Essa crise que assola o Brasil, ela exige que se busque um consenso em torno de soluções. Não temos que ficar esperando acontecer, tendo por base o interesse da nação brasileira. O combate à corrupção, vou entrar nesse assunto, é essencial, sem sombra de dúvida, deve ser mantido, mas ele não pode ser usado para provocar a estagnação da economia nacional. Não se pretende deixar de culpar os comprovadamente legais. A proposta a ser estudada teria como meta que as punições aconteçam, sem sombra de dúvida, preservando ao máximo as empresas como um todo, como é no mundo inteiro, sem levar ao desemprego profissionais probos, competentes e ainda, gente, a mão de obra não especializada, que está sem o seu pão a cada dia. Hoje, o setor que mais atua nas empresas de engenharia, eu tenho uma delas e estou vivendo isso, ocupando empregados e patrões, é o de recursos humanos. Para quê? Para homologar indesejadas e desgraçadas rescisões contratuais. E já está começando a faltar dinheiro até para isso. Não se pune filho por crimes comprovadamente cometidos por pais. As empresas são formadas majoritariamente por profissionais que aplicam seus conhecimentos e habilidades no desenvolvimento de equipes técnicas, formadas e treinadas ao longo de décadas. Essas equipes estão sendo desmanteladas. Isso é triste, eu estou vivendo isso. As construtoras brasileiras, por exemplo, também têm o papel de educar. São essas empresas que empregam a mão de obra não qualificada e ainda analfabeta. Você tem lugar para o analfabeto. E ainda mais, cursos de especialização são comuns nos canteiros de obra, assim como o treinamento de trabalhadores sem qualificação, que são contratados como serventes e se profissionalizam como pedreiros, armadores, etc. Nós já vimos, e eu tive na minha empresa, que até diretores se formaram em engenharia durante o seu trabalho na empresa, à noite, etc. É por ele, gente, que nós precisamos lutar. Colapsar as empresas brasileiras de engenharia é extinguir a nossa soberania. Certo? Concordam comigo, eu tenho certeza. O engenheiro tem os mais diversos e múltiplos papéis na indústria, notadamente na indústria da construção, que é que eu vou me ater, porque foi aí que eu nasci, foi aí que eu cresci, estou ora fadado ao início da morte profissional. Eu considero ser a indústria da construção a mola alavancadora do desenvolvimento da nação. E considerando ainda ser essa indústria que é ágil e rapidamente, como eu já disse e vou repetir, educa a mão de obra não qualificada. É, sem dúvida, um fator preponderante do desenvolvimento social. É lícito, portanto, concluir que o engenheiro, junto à indústria da construção, desempenha não só papéis diversos e múltiplos, como também, dentre outros, esse importante papel social e econômico. Antes de terminar a minha introdução, eu queria focalizar dois aspectos. Primeiro, os perigos da informatização excessiva e generalizada. A ferramenta da informática, assim, eu não vou negar isso, sem dúvida alguma, veio para o quê? Para auxiliar decisivamente aos engenheiros dos cálculos, desenhos, controles de toda espécie.
às vezes chega-se a pensar o que seria de nós, engenheiros, sem a informática, tanto que ela nos ajuda. Mas nós não podemos nos esquecer que ela é uma belíssima ferramenta, porém, mera auxiliar do engenheiro. A concepção, a análise crítica, o bom senso são características de quem? Do ser humano. E aí, gente, o computador nada pode fazer. Isso sem falar nas relações humanas, que são importantíssimas, e sua influência no produto final, que é a obra. Outro ponto que eu queria também frisar, antes de passar para o item 2, é a terceirização indiscriminada de seus riscos. Essa crise na engenharia brasileira tem levado, eu diria, nos últimos 10 anos, ao desmantelamento da nossa inteligência em engenharia. As empresas não conseguem mais sustentar os seus departamentos multidisciplinares, porque ora tem serviços de uma área, outros têm da outra, se transformando em mera gerenciadoras de subcontratações. Subcontrata-se hoje o que se pode, o que se deve e até o que não se pode e não se deve. Como é que nós vamos continuar conquistando mercados pelo mundo afora, como víamos conquistando? Como é que nós vamos continuar adquirindo know-how para transmitir aos mais jovens, como nós vimos fazendo ao longo de décadas? É como se disputar um jogo convocando o jogador no dia da partida. Não existe. O governo tem aí uma função a desempenhar, da qual está se descuidando nesses últimos anos, sem sombra de dúvida. Eu vou agora partir para o item 2, né? Focalizar, que é o título, o tema central da nossa palestra, o estado em que se encontra a engenharia no Brasil. Então, como eu disse, eu vou começar falando sobre projetos sem estudos, ou com estudos insuficientes. É fato que uma das principais razões de um projeto deficiente diz respeito à insuficiência ou até inexistência dos estudos, levantamentos, investigações geológicas, geotécnicas. Um projeto bem elaborado deve ter dados confiáveis e em número suficiente. Para quê? Para o seu desenvolvimento. Também é fundamental que os estudos, levantamentos, planos de prospecção do terreno sejam programados pelo próprio projetista e não por terceiros, quando há isso, mal programados. De um modo geral, um projeto não deve prescindir dos seguintes estudos: mapeamento geológico, estudo hidrológico, levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens geotécnicas do terreno, ensaios geotécnicos de campo e de laboratório, provas de carga, modelos reduzidos, outros, dependendo da especialidade do projeto. Instrumentação geotécnica também, que não tem. Então, gente, eu diria que, na realidade atual, o que se constata é a precariedade de informações que acabei de realizar por diversos motivos, dentre os quais pouca disponibilidade de recursos do cliente. Ele acha que vai gastar dinheiro. Isso significa aí 2% a 3% do valor da obra. Então, pouca disponibilidade, ele capa isso aí. Prazos reduzidos, não querem gastar tempo fazendo estudos. Licitações decididas por leilões, empresas de baixa qualificação entrando, pouco comprometimento do projetista em exigir do cliente os estudos e defender um bom projeto. Gente, é como você ir ao médico e sem levar os exames. A gente vai ao médico e o médico, em função do nosso estado, exige os exames que a gente tem que fazer. Clínicos, laboratoriais, radiografias e etc. Depois a gente volta no médico, ele estuda o resultado. Isso são os estudos para as obras também. No setor público, eu queria dar uma pincelada aí, dificilmente a contratação dos estudos e levantamentos é feita de modo criterioso, sob orientação do projetista, como eu acabei de dizer. Em geral, as planilhas referentes a tais serviços, na fase de licitação da obra ou do projeto, são feitas pelo contratante público, que, na maioria das vezes, não tem qualquer conhecimento técnico sobre o projeto. Então, quem tem que projetar é o especialista, é o médico que tem que dizer o exame que você vai fazer. Não é você que vai decidir o exame que você vai fazer para levar para o médico.
No setor privado, em geral, o projetista é pressionado para realizar o mínimo de estudos e levantamentos possíveis. Para quê? Para reduzir o custo do empreendimento, arriscando o sucesso do empreendimento. E também não atrasar a obra. Ou então, já recebe do cliente os estudos e levantamentos, sendo difícil, para não dizer impossível, convencer da necessidade de eventual complementação. Porque os resultados dos exames médicos levam o médico a pedir exames complementares. Não em todos os casos, mas em alguns e muitos deles. Portanto, o cenário ideal que se deve buscar e que está bastante distante da nossa realidade é um novo modelo, onde o projetista tem a autonomia para programar os estudos necessários para o desenvolvimento do projeto, sem restrição de custo ou de prazo. O percentual é muito pequeno e a sua influência é total. Cabe ressaltar que o custo de uma campanha de estudos de investigações geotécnicas, por exemplo, de boa qualidade, é muito baixo se comparado ao custo do empreendimento em si. Já os custos de recuperação e reparo de uma obra, devido a uma campanha de eficiência, gente, são ainda mais relevantes. Você pode perder vida e patrimônio, notadamente dos menos favorecidos. Então, para eu não insistir, eu falaria hoje o dia inteiro sobre isso, mas eu acho que já transmiti o meu pensamento sobre o assunto. O outro assunto são obras sem projetos. Eu já falei em projetos sem estudos. Agora eu vou falar em obras sem projetos, ou obras com deficiência de projeto. Lamentavelmente, é fato cada vez mais comum na contratação para a execução de uma engenharia deparar-se com situações de deficiências de projeto, devido a quê? Concepção equivocada, detalhamento insuficiente, quantitativos de serviço levantados e incorretos, prazo da elaboração incompatível, e outros. Muita coisa para falar, mas eu tenho que ficar dentro do tempo. Tais problemas ocorrem em obras contratadas junto ao setor privado e, principalmente, junto ao setor público. Projetos mal desenvolvidos acarretam o quê? Obras mal executadas ou não finalizadas. Aditivos de contrato, que é maléfico. Obras abandonadas, que a gente tem visto aí em todos os estados da federação. Acidentes que também, infelizmente, estão sendo noticiados. Custos elevados de manutenção corretiva futura. Custa muito mais do que você ia gastar fazendo os estudos e o correto projeto. Insatisfação do cliente e da sociedade geral. Vale a pena dizer, para fechar esse item, o que temos visto é que obras de engenharia são contratadas com projetos básicos, que realmente não passam de apenas anteprojetos de engenharia ou projetos conceituais, para não dizer rabiscos, sem o devido nível de detalhamento que permita um orçamento consistente para a realização da obra. Então, eu fechava esse assunto dizendo que é fundamental para o desenvolvimento do projeto que ele passe por suas diversas etapas. Ele tem que ter um projeto conceitual, um anteprojeto, depois o projeto básico e, finalmente, o projeto executivo, que por si só se explica, executivo, para levar à execução. É fundamental que o cliente valorize a etapa do projeto, contratando com preço justo e permitindo o seu desenvolvimento dentro de um prazo compatível com a boa técnica. Não é o que acontece na prática atual da engenharia. Lamentável, mas é verdade. No setor público, o contratante prioriza a entrega da obra dentro do seu mandato como governante, sem valorizar devidamente o desenvolvimento do projeto, que não rende votos. No ambiente privado, a contratação é delegada ao setor de suprimentos, sem o devido suporte da área técnica e, muitas vezes, com a realização de leilões para obras. Meu Deus do céu, leilões. A compra de projetos de engenharia é feita com o mesmo critério que se compra parafuso, maçaneta, qual seja, pelo menor preço, pelo amor de Deus. A gente vai no melhor médico que a gente pode pagar, não é isso? A gente também devia ir no melhor projeto que seja compatível. Eu vou explicar isso. Então, o problema do projeto
já falei, não vou ser repetitivo. Obras paralisadas, outro problema. Trata-se, no meu entender, de um dos mais graves problemas na gestão da nossa engenharia. O cenário de obras paralisadas pelo setor público, a nível municipal, estadual e federal, é simplesmente, eu diria, assustador. É um total de respeito ao desrespeito ao contribuinte que paga pela obra. E é o cliente final é o contribuinte. Que as diversas entidades controladoras permitam que isso aconteça de forma sistemática. Vou tentar apontar os fatores que como causa para tal descalabro. Primeiro, são obras contratadas sem o devido recurso financeiro devidamente empenhado. Experimentei isso ao longo da minha vida como empresário. Obras contratadas com projeto deficiente. Obras contratadas a preço abaixo da realidade. Gestão deficiente pelo poder público. Empresas inidôneas e desqualificadas, chamadas para dar preço. Corrupção e outros que os senhores sabem. O custo da paralisação e a futura retomada, eu diria que ele é extremamente elevado. Por que ele é elevado? Eu diria pelos custos incorridos, como desmobilização e nova mobilização. Quando você para a obra, você está sujeito a isso. Isso não está no seu contrato para você receber por isso. Você perde dinheiro, você, executor. Custos de administração da paralisação também não está previsto. Depredação e vandalismo, que os senhores sabem que existe. Custos sociais para a comunidade no entorno, custos para a sociedade pela não entrega da obra. Para fechar, é fundamental que obras de engenharia sejam contratadas, na minha opinião. Eu sempre estou dando a minha opinião, não sou dono da verdade. Para os senhores concordar ou discordar, dentro das seguintes condições: custos e prazos dentro da realidade, e não para atender interesses políticos. Licitação pelo melhor preço e não pelo menor preço. Vou explicar isso depois. Recurso garantido para a execução da obra. Responsabilização do setor público no caso de paralisação da obra. Isso já está previsto na sociedade, na legislatura, mas não é cumprida. E participação ativa das entidades fiscalizadoras, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas. É muito bom, é dar o devido respeito a essas entidades. Outro ponto que eu queria focalizar na situação da engenharia nacional é a assistência técnica à obra, chamada de ATO. O acompanhamento técnico da obra por parte do projetista, no meu entender, de novo, toda hora eu digo isso, constitui um fator de relevante importância para quê? Para o sucesso do empreendimento. Durante a fase de implantação da obra, é de fundamental importância o projetista lá no canteiro de obras. Ele terá atribuições lá dentro, que isso praticamente não existe. Já existiu no início da minha vida profissional, mas acabou. Ele vai ser o elo da ligação entre o construtor e o projetista. Diminuir dúvidas relativas ao projeto que surgem, evitando atrasos no cronograma, eventuais equívocos no entendimento do projeto por parte do construtor. Na realidade, existe isso. E dar suporte técnico ao construtor na implantação da obra. Acionar a equipe de projetos sempre que necessário para eventuais ajustes, alterações do projeto. O próprio médico, quando você vai para o hospital, o operador, ele faz a sua operação e ele vai te assistindo através, às vezes, até de assistentes, até a hora que ele te libera. E depois, você liberado em casa, você também vai visitar o médico. Outro ponto, estamos chegando ao fim dos 6 itens. Instrumentação e monitoramento. Isso é outro fator importantíssimo. A gente, ser humano, eu sempre comparando, não é monitorado, a gente não tira pressão, vai lá no médico, ele instala lá um negocinho, você vai para casa, passa o dia seu normal, indo para o trabalho, almoçando, em casa, fora, e aquele aparelho registrando. Então, as obras de engenharia precisam, via de regra, ter o seu comportamento, o seu desempenho ao longo do tempo também devidamente monitorado. Para quê?
para verificar eventuais anomalias essas que são prejudiciais à estabilidade. Obras como túneis, barragens, estruturas de contenção, dentre outras, devem ser obrigatoriamente instrumentadas para medir deslocamentos e esforços, de modo a compará-las com as premissas do projeto. Olha como é que você pode fazer. Você pode instalar piezômetros, inclinômetros, células de carga, provas de carga e outros. São fundamentais para aferir o comportamento de uma estrutura. E é assim que é feito no mundo inteiro. Acidentes ocorridos recentemente em barragens de rejeito de mineração, de grande impacto em termos de vidas perdidas e danos ambientais, demonstram a importância de monitorar as pressões e os deslocamentos do talude e fundação de uma barragem. Recentemente, uma barragem de monitoração foi monitorada diariamente e a população avisada do risco da ruptura iminente. Então, tem razão de ser. Para fechar, manutenção das obras. Isso é outro fator importante. Qualquer construção, seja uma edificação, uma estrada, uma barragem, um viaduto, um túnel ou outra qualquer, necessita de manutenção periódica para garantir a vida útil com segurança. É como o ser humano. É consenso na engenharia que uma manutenção adequada ela previne acidentes, gente. Para quê? Para que manutenção? Para prevenir acidentes e obras reparadoras a um custo menor, não esperar acontecer. Por que, então, não se faz manutenção regularmente no Brasil? Eu diria que posso citar algumas possibilidades. Por desconhecimento da importância do tema. O cara não tem consciência da importância da manutenção da obra. Segundo, por falta de recursos para manutenção. Terceiro, por falta da legislação que obrigue a fazer a manutenção. E por omissão ou negligência do responsável. No caso específico das barragens, existe a Lei de Segurança de Barragens. Essa lei ela não recomenda, ela obriga o empreendedor a realizar revisões periódicas de manutenção. Mas, para as demais, cabe ao dono da obra essa responsabilidade, que, em geral, é negligenciada. É fundamental que o executor, ao final da obra, entregue um manual de operação e manutenção. Para quê? Porque o contratante saiba quais as recomendações que ele deve seguir para garantir o satisfatório desempenho da obra. Os grandes centros urbanos do Brasil apresentam, de um modo geral, estruturas como viadutos e túneis em péssimo estado de conservação. É só cada um, se puder sair de casa, olhar isso, oferecendo enormes riscos à população. Acidentes se sucedem, com vítimas e custos significativos de recuperação. Obras de estabilização de encosta necessitam de vistorias periódicas. Para quê? Para verificação do estado dos tirantes, por exemplo, se a cortina é atirantada, ancoragens, estruturas de contenção, sistema de drenagem. Às vezes a pessoa rouba a canaleta para fazer uma jardineira em casa. Um dos principais motivos de escorregamento de encosta está relacionado a deficiências ou entupimento de dispositivos de drenagem, portanto, não são conservados. É fundamental que se mude no Brasil a cultura de reparação pela prevenção, para a qual a manutenção é um dos principais pilares, eu diria. E, finalizando esse item, devido à grave crise financeira por que passam os estados e municípios, a verba destinada justamente à manutenção das obras é cada vez menor. Isso representa o quê? Um grave risco para a população devido à possibilidade de acidentes, como ocorreram recentemente aqui no Rio de Janeiro, município em que a dotação orçamentária da Fundação GeoRio, responsável pelas encostas da cidade, vem decrescendo ano após ano. Às vezes, se a encosta está boa, o tratamento preventivo não é feito. É papel da nossa engenharia realizar os serviços de manutenção necessários para garantir a estabilidade das obras. A sociedade, em geral, ela deve exigir os recursos necessários para tal. Agora vamos fechar o item fazendo aquelas perguntas. O menor ou melhor preço para as obras públicas?
E a qualidade, onde é que está? Quando eu entrei no mercado da engenharia, lá pela década de 60, no Brasil se estudava, se projetava e as obras eram executadas com acompanhamento técnico. Nas últimas décadas, essa prática foi se reduzindo, como eu tentei mostrar aqui hoje, gradativamente, e se passou a licitar com menos estudos ou nenhum estudo, sem projeto executivo, até mesmo sem o tal projeto básico e muitas vezes sem até anteprojeto. Até os anos 80, um mercado com boa oferta de serviços e preços realistas permitia aos executores das obras programar estudos complementares, promover revisões dos projetos e acompanhar passo a passo a sua execução. A regra que passou a predominar mais adiante, com a redução das oportunidades, foi a das licitações com maior carência de dados e com condições econômicas desfavoráveis. É a dura realidade. E uma obra de engenharia, além, evidentemente, dos aspectos técnicos, a questão econômica é determinante na escolha da melhor solução. Eu não quero jogar fora a importância da questão econômica na escolha da melhor solução. Em um quadro de escassez de recursos federais, estaduais e municipais, a correta aplicação das verbas disponíveis precisaria ser um objetivo constante dos órgãos públicos, e não o que vem acontecendo. Os riscos econômicos e humanos, ao se adotar que, devido ao baixo custo, deixa a desejar tecnicamente, são muito altos e devem ser avaliados criteriosamente por parte dos projetistas e dos proprietários, no caso, o poder público e nas obras públicas. A busca pela solução de menor custo deve ser sempre a meta do projetista, sim, desde que devidamente embasada nos aspectos técnicos e de segurança. Então, atendeu tecnicamente e é seguro, aí é que vai o menor custo. Esse é que é o melhor preço. Como último fator relevante para a excelência das obras, eu destaco o acompanhamento do desempenho pós-construção. O Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 9001-2015, preconiza que todas as obras sejam entregues com um documento denominado Manual do Usuário. Esse caminho para que as obras sejam devidamente acompanhadas, definindo suas responsabilidades. A qualidade, amigos, como meio de evitar o retrabalho, a gestão do resíduo para proteger o meio ambiente e afastar o nosso imenso desperdício, enfim, vem fazendo com que muitas empresas invistam em consultoria de gestão, também de segurança, saúde ocupacional, responsabilidade social, para se capacitar a licitar. Por exemplo, na Petrobras, no passado era assim, a Petrobras queria o melhor preço e fazia essas exigências. Não se pode culpar apenas os contratantes. Agora, essa pincelada a gente precisa dar. As empresas de engenharia, por mais absurdo que possa parecer, elas ainda oferecem descontos sobre os preços para ganhar obras públicas. Você entra com um preço baixíssimo e perde a concorrência, e tem inúmeras empresas com um preço mais baixo que o seu. Eu tenho entrado a preço de custo para não mandar embora empregado. E tem gente com preço mais baixo que eu. E hoje o que vale é preço baixo. Os contratantes alegam que a maioria das obras é realizado dentro dos padrões de desempenho, prazo e qualidade satisfatórios. Bom, eu vou, para fechar, senão vou ficar falando até amanhã de manhã, e as questões que deixo para reflexão de todas as partes envolvidas, contratantes e contratados, são: como é que fica a responsabilidade social dos governos e das empresas com obras apenas satisfatórias e, quando muito, provendo o mínimo cumprimento das exigências legais e previdenciárias? Como é que fica a sociedade, em todos os níveis, diante dessas obras ditas apenas satisfatórias? Como é que fica o papel da engenharia diante dessas obras apenas satisfatórias, realizadas com equipamentos sucateados, canibalizados, carentes das modernas e consagradas ferramentas de gestão? Por que isso? Por falta de recursos. Provocada por quê? Pelas obras a preço de custo. Quando não, tem abaixo. O cara ganha a obra com preço abaixo do custo, depois ele roga para sair da obra.
As obras públicas jamais deveriam ser iniciadas sem projetos executivos, por mais que haja pressa ou razões político-partidárias. Nada há que justifique obras como vêm sendo executadas pelo país afora, sem projeto executivo e sem os estudos prévios. É também triste constatar que, lamentavelmente, hoje, exige-se sempre o menor preço, em vez do melhor preço. Retrata a situação da engenharia nacional, que é o que propicia melhor preço, é o que propicia qualidade e segurança, aliado à competência técnica. O que se deve lutar é pelo melhor e não pelo menor preço, pois é o melhor que garante a qualidade, garante a segurança e garante a vida longa da obra. O Brasil, lamentavelmente, está atravessando uma crise de proporções catastróficas após ter retomado o desenvolvimento no início desse século atual. O Brasil levou décadas para se reerguer depois da grave recessão dos anos 80. E quando acreditava que seria a estrela dos países emergentes, como chegou, voltou a submergir. No período de bonança, desperdiçáramos os ganhos e não atacamos os reais motivos que impedem o nosso crescimento. As reformas administrativas, política, trabalhista, fiscal não saem do papel desde o fim da ditadura. Nos momentos de crise é que temos que somar forças. Políticos e sociedade civil precisam se unir agora e promover uma mudança radical no país, além dos interesses político-partidários e pessoais que devem ser esquecidos. Pensar no Brasil e não ficar cada um no seu quadrado. Todos somos culpados do que está acontecendo. Os políticos, a oposição e o próprio governo não se empenham como deveriam, pensando primeiro em se manter no poder e, por último, no bem do país. A sociedade civil é culpada, sim, porque não exige as mudanças urgentes e necessárias. O país cresceu e o nível de escolaridade da população melhorou muito. Nós não podemos andar para trás, como estamos. O Brasil é um país democrático e as instituições funcionam. Facilitar a vida dos cidadãos e puni-los quando desrespeitam as leis é muito mais sensato do que criar milhões de leis que não se consegue cumprir, para as quais existem 1 milhão de interpretações e só contribuem para quê? Para dar jeitinhos que não beneficiam nem o poder público, nem a população. Eu diria que é hora de mudar. Governo e partidos políticos precisam trabalhar juntos para que o país volte a crescer. Essa é a meta. Acabar com as benesses e investir em produtividade são o único caminho possível, o único. Hoje, os jovens estão novamente sem perspectivas e é fundamental e importantíssimo os investimentos na educação pública. Não se pode sequer considerar e nem almejar cortes nas pesquisas que geram inovações, pelo amor de Deus. Nossa linha é a ciência, a tecnologia e a inovação. Agora eu vou fechar mais meio minuto sobre perspectivas e o que a gente deve fazer. Eu começo perguntando, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes? Sugiro, então, que o poder público, agindo de modo consequente, antes de adotar medidas de tal forma drástica que constituísse comissão notável para estudar o problema e propor uma solução emergencial. Tem. Comissão essa que reunisse entidades nacionais de engenharia, tais como a Academia Nacional de Engenharia, que tem a honra de presidir, as universidades brasileiras, os clubes e institutos de engenharia do Brasil, os CREAs de todos os estados da federação e de todas as entidades supracitadas, sob coordenação geral nacional do CONFEA. Para quê? Para, em prazo emergencial pré-estabelecido, apresentar alternativas que visem a preservar a engenharia brasileira. Setor fundamental, como disse no início, ao desenvolvimento científico e tecnológico, ao progresso, à infraestrutura e à subsistência e soberania do país. Muito obrigado, espero não ter tomado tanto tempo de vocês.